Oi, gente, sejam bem-vindos de volta ao canal do Dicas. Suzana Matos aqui falando com você. Estamos conversando sobre um panorama e refrescando a nossa mente aí sobre quem somos, o que fazemos, para quem fazemos e quais as áreas de atuações. Já falamos sobre definição de terceiro setor, já falamos sobre o que são associações e hoje nós vamos falar o que são as fundações. Nós falamos que existem pelo menos só duas formas de divisões de pessoa jurídica, direito privado aqui no terceiro setor. São as associações e as fundações. Nós já falamos sobre as associações, nós vamos falar agora sobre as fundações. O que são as fundações, né? A gente tem como respaldo também o Código Civil brasileiro. Então, no terceiro setor, além das associações, existe uma outra forma jurídica muito importante e bastante especificar, que são as fundações. Enquanto as associações, elas nascem da união de pessoas em torno de uma causa, as fundações nascem da destinação de um patrimônio para atender a finalidade social. E nesse vídeo você vai entender o que são fundações, como elas são definidas legalmente, quais são suas características principais e qual o seu papel no terceiro setor brasileiro. Tudo isso com base no Código Civil brasileiro, tá? Então, as fundações são pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criadas a partir da afetação de um patrimônio para a realização de uma finalidade social específica e permanente. Ou seja, quando alguém pega e doa um patrimônio para exercício de uma finalidade social. Então, diferente das associações, a associação é a união de pessoas. As fundações é a destinação de um patrimônio, mas para finalidade social. Ou seja, na fundação, o patrimônio é o elemento central e não a vontade coletiva dos associados, é diferente. Base legal para isso, nós temos o Código Civil, as fundações estão regulamentadas no Código Civil, na Lei 10.406/2002, os artigos 62 a 69. Vou deixar aqui na legenda para você, tudo isso que eu estou falando. Esses artigos definem como uma fundação é criada, quais finalidades são permitidas, como ocorre sua administração e qual é o papel do Ministério Público. E aí a criação de uma fundação, no artigo 62 do Código Civil, vai dizer especificamente que para criar uma fundação, o instituidor fará, por escritura pública ou testamento, a dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Então, você percebe como é diferente? Sociedade civil é um grupo de pessoas. Fundação é uma pessoa que destina para uma finalidade específica e ele pode direcionar até a maneira que deve ser administrada. Isso significa que a fundação nasce por ato aí de vontade do instituidor e exige patrimônio inicial suficiente, ou seja, tem que ter grana para fazer isso, tem que ter dinheiro. O instituidor vai definir claramente a finalidade, é centralizado em uma pessoa. Essa finalidade deve ser socialmente relevante. E sem o patrimônio não vai existir a fundação. Então, eu falo para um público aqui muito mais de associações do que de fundação. Mas se tiver alguém aqui que é de associação, dá um toque, comenta aí abaixo para a gente poder saber quem é você e como que você conhece sobre associação, se você tem alguém próximo que é esse doador de instituição e qual a finalidade dela e qual a fundação que existe. Então, as fundações, elas têm algumas finalidades permitidas, né? O Código Civil determina que só podem existir para fins específicos de interesse social, assim como as associações também. No artigo 62, vai existir um parágrafo único que diz: as fundações só podem ser instituídas para fins religiosos, morais, culturais, assistenciais, educacionais, científicos. Então, isso vai reforçar o caráter público e social. Vê que não é nada de interesse privado, é interesse social. Então, a fundação, apesar de ser destinada por uma pessoa, ela tem que ter um interesse social. Assim como a associação, também precisa ter um estatuto de fundação e com uma diferença importante. Aí o artigo 66 do Código Civil vai dizer: o estatuto da fundação precisa ser aprovado pelo Ministério Público. Exatamente. Diz assim, ó: o estatuto da fundação será elaborado pelo instituidor ou por quem este designar e aprovado pelo Ministério Público. Ah, Suzana, mas por quê?
porque o patrimônio da fundação foi destinado para uma finalidade social. Então, o Ministério Público tem que ter essa atuação como fiscal da lei e defensor do interesse público, para que de fato isso aconteça e seja acompanhado. Tanto que o Ministério Público acompanha todo o andamento e execução da fundação. E justamente o seu papel, ele tem um papel central na vida das fundações, o Ministério Público. O artigo 66 vai dizer, do Código Civil, velará pelas fundações do Ministério Público do Estado onde situadas. Na prática, o Ministério Público vai fazer o quê, gente? Ele vai fiscalizar o cumprimento da finalidade, ele vai analisar as alterações estatutárias, acompanhar a gestão do patrimônio e atuar em caso de irregularidades. Ou seja, ver se a coisa está acontecendo da maneira correta, né? Porque não existe um grupo de pessoas, assim como na associação, que anualmente ou mensalmente se reúnem para tomarem as decisões. Então, isso garante maior controle, transparência e proteção do patrimônio social. Como que é feita a administração das fundações, né? Ela é definida no estatuto e envolve um conselho curador ou deliberativo, uma diretoria executiva e um conselho fiscal. Diferente das associações, né? Não existe Assembleia Geral de Associados, ou seja, as decisões não são tomadas, nem assembleia. As decisões seguem o que foi estabelecido pelo instituidor. Por isso que o Ministério Público precisa acompanhar, para ver se de fato está acontecendo. Então, isso torna a fundação uma entidade mais estável, porém menos flexível, ou seja, porque não tem poder de voz, as pessoas não podem tomar decisões, já está tudo decidido pelo instituidor e acompanhado pelo Ministério Público. Mas é claro que o Ministério Público pode intervir se isso não estiver acontecendo. Então, a alteração da finalidade da fundação. Então, pode ter uma alteração de finalidade? Tem uma diferença aqui fundamental relacionada às associações. O artigo 67 do Código Civil vai dizer que a finalidade da fundação não pode ser livremente alterada. Só é possível ser alterada quando a finalidade se tornar ilícita, impossível de ser cumprida ou deixar de ser útil à coletividade. Aí essas alterações podem acontecer. E mesmo assim, a alteração depende do Ministério Público, ou seja, tudo está nas mãos do Ministério Público. O instituidor declarou o que ele quer e ele deixou a responsabilidade do Ministério Público para acompanhar. Embora tenha essa diretoria, mas a diretoria não tem poder de veto, é mais para acompanhar o desempenho mesmo e cumprir o que o Ministério Público também está sendo direcionado. Bom, e caso haja uma extinção da fundação, pode acontecer? O artigo 69 do Código Civil também vai dizer isso, gente. Quando uma fundação é extinta, quando o seu patrimônio não retorna ao instituidor. Quando uma instituição é extinta, a fundação é extinta, deve ser destinado a outra fundação ou entidade congênere, muito parecido com a associação também. Ou também uma fundação pode ser extinta sempre com finalidade semelhante. Então, isso vai reforçar o quê? O caráter permanente público do patrimônio. As fundações do terceiro setor, as fundações atuam nas áreas estratégicas, geralmente possuem maior estrutura financeira, porque foi um doador, e esse doador tem poder e tem recurso financeiro para isso, e desenvolvem projetos de longo prazo. Apoiam políticas públicas, iniciativas sociais. A gente já ouviu falar aí, gente, da Fundação Salvador Arena. Ela é top das galáxias, tem muita referência. E a gente vê os editais quando saem, os tipos de investimento que eles fazem, megas projetos, né? Então, exemplos comuns, fundações educacionais, fundações culturais, fundações empresariais, fundação de apoio à pesquisa, Fundação Abrinq, por exemplo, gente, que é super conhecida também, que incentiva a criança, né, na educação. Então, a diferença prática entre associação e fundação. A associação é uma união de pessoas. A gestão é democrática, é mais flexível e a finalidade pode ser alterada. Nas fundações, o patrimônio é destinado por uma pessoa. O controle do Ministério Público é menos flexível, porque embora exija uma diretoria, tem uma diretoria, essa diretoria não tem autonomia para decisões. E a finalidade é rígida. Então, nenhuma é melhor que a outra. Tudo vai depender do objetivo que se quer, da estrutura e da estratégia da organização, desde que haja sempre um interesse social. Então, o benefício tem que ser sempre para a sociedade pública. E como que as fundações se sustentam, né? Qual a sustentabilidade?
Elas podem captar recursos, podem firmar parcerias, podem receber doações e podem também celebrar termos com o poder público. Mesmo tendo recurso, ela pode também correr atrás de outras organizações. Assim como as associações, as fundações não distribuem o seu lucro e reinvestem tudo na finalidade social. Sim, gente, claro que isso não seria o objetivo de ter. Então, se você quer ganhar dinheiro, ter recursos no terceiro setor, por meio da associação e fundação, você não vai conseguir fazer isso. Você quer ganhar dinheiro, seja um profissional, seja um empreendedor social e reverta algumas atividades de cunho social. Mas entenda que, dentro do terceiro setor, a finalidade é sempre investir no interesse público e coletivo. Agora, você pode ser um profissional para prestar serviço para essas organizações e ganhar com isso? Sim, pode, sem problema nenhum. Você pode ser um consultor, como eu faço, pode ser um assessor, como eu faço, pode ser um captador de recursos, que eu vou falar mais para frente nos próximos vídeos. Então, as fundações e a Lei 13.019, para a gente chegando quase ao final. As fundações também são consideradas como organizações da sociedade civil. Por quê? Porque a lei reconhece as fundações previstas sem fins lucrativos, permite parcerias com o poder público, exige plano de trabalho, transparência e prestação de contas. Então, as fundações também podem firmar termo de fomento, colaboração e acordo de participação. E encerrando, chegando ao fim desse vídeo, a gente vai dizer que as fundações são instituições sólidas do terceiro setor, são sólidas, criadas a partir da destinação de patrimônios para suas causas sociais de interesse público. Isso com base no Código Civil, principalmente os artigos 62 e 69, na Constituição Federal e na Lei 13.019. Então, as fundações representam um compromisso de longo prazo, proteção do patrimônio social, fortalecimento das políticas públicas e investimento estruturante no desenvolvimento social. Então, entender é complexo, né, gente? O assunto é complexo. Entender o que são fundações é essencial, mas é necessário, se você, pelo menos para ter um panorama. Para quem atua, estuda ou deseja criar uma organização do terceiro setor. Por quê? Para você entender, porque senão alguém vai perguntar, você tem uma fundação? Ah, tenho, mas não é fundação, é associação. O que você tem é a associação. E eu estou dizendo com propriedade, porque a maioria das pessoas que eu converso, e às vezes me chamam aqui pelo YouTube, eu sei que são a associação. Então, duas pessoas do terceiro setor, jurídicas, duas pessoas jurídicas de direito privado, associações e fundações. Associação, o nome já diz, sociedade civil organizada e ela tem liberdade de tomar decisões, sendo o órgão máximo pela Assembleia. Fundações é destinada por uma pessoa e fiscalizada pelo Ministério Público. Ambas podem ter parceria com o governo, seguindo todas as leis, todas as diretrizes aí da Lei 13.019. Gente, acho que é isso. Ufa, bastante informação. Segue a dica e a gente se encontra no próximo vídeo que a gente vai desenvolver e trazer para vocês, ok? Que a partir dos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho sobre lei de incentivo, vou falar sobre captação de recursos, o que é o captador, enfim, falar o que eu descobri um pouquinho nesse período de final de ano, de recesso, de férias, enfim. É isso. Aguarda a gente nos próximos vídeos e um grande abraço e comenta o que você está achando aí dessa nova fase da gente nesse ano aqui do Dicas Terceiro Setor, para a gente poder crescer. Eu quero agradecer as pessoas que estão seguindo no canal, o canal está crescendo, nós já estamos com um número aí de mais de 1.700 seguidores e muito obrigada para você. E compartilhe esse vídeo, curta, comente para que a gente possa chegar a mais lugares, dando esse suporte de conhecimento, esse canal educacional, para que todos possam ter uma noção e dicas sobre o terceiro setor. Um grande abraço, tchau, tchau.